Fala, fera! Uma abençoada segunda-feira, fera, para você e para sua família, viu? Com muita positividade. Bora levantar a cabeça, já pensar na sequência Série B do Campeonato Brasileiro, pensar no nosso acesso à Série A, pensar na busca pelo título da Série B, pra cima, fera, com muita positividade. Tô chegando aqui, ó, ligado e conectado com Goiás, o líder absoluto e isolado Série B do Campeonato Brasileiro no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina. E antes de mais informações, ou das informações iniciais do Goiás nessa segunda-feira, a passagem bíblica desse vídeo, Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará, né? Provérbios 16:3, palavras do Senhor, graças a Deus. Galera, então, nessa segunda-feira, começa agora pela manhã já a preparação do Goiás, após a folga de ontem, a preparação do Goiás visando o jogo domingão lá em Floripa contra o Avaí. Ontem eu já trouxe essa informação boa, positiva, né? Já na sexta-feira, a delegação do Goiás viaja para Floripa, tá? Sábado tem treinamento lá no CT do Figueirense, em Floripa. Na segunda-feira, o Goiás não retorna para Goiânia, segue em Florianópolis, treina em Floripa na segunda e terça. Terça-feira sai de Floripa e vai para Curitiba, tá? E aí na quarta em Curitiba e na quinta-feira em Curitiba, no CT do Caju, que é do Atlético do Paraná, o Goiás realiza treinamentos na preparação para o jogo da sexta contra o Coxa, contra o Coritiba, né? O CA liberou essa bala aí a mais para o departamento de futebol profissional. Então essa viagem casada, né? O Goiás vai pagar aí. A CBF não paga tudo não, pessoal, tá? A CBF não paga tudo não. Se dependesse da CBF, o Goiás iria para Floripa no sábado, voltaria para Goiânia na segunda-feira e ia para Curitiba na quinta-feira, tá? Então o Goiás está pagando aí nessa parada aí umas 4 diárias para a delegação, pagando esse voo aí de Curitiba ou de Floripa a Curitiba, e também mais passagens aéreas, porque aí é uma delegação bem maior, 2 jogos fora de casa, delegação bem maior. A direção do Goiás deve estar pagando de 10 a 15 passagens aéreas a mais nessa viagem casada, nesses 2 jogos fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Pessoal, e aí eu manchetei na capa desse vídeo, parabéns Juninho, por quê? Deixa eu trazer o Juninho aqui no Fala Fera, né? Após o jogo lá contra o Botafogo, ele falou na zona mista. Deixa eu trazer primeiro o Juninho e depois eu vou explicar o porquê. Eu dei o parabéns ao Juninho. Não foram pelas palavras do Juninho, não, mas olha o Juninho no Fala Fera, depois eu vou explicar o porquê. Acho que o jogo no início se desenhou talvez para uma vitória, não vou falar fácil, mas tudo estava encaminhando para ser um jogo mais tranquilo, com um gol logo no início. Tomamos um empate muito rápido e dificultou um pouco as coisas, né, dentro daquilo que eles queriam como estratégia. Então é isso, tem muito o que falar hoje, uma derrota dura em casa que a gente não esperava, né, mas é como eu falei, tivemos chance, né, de segurar um pouco o resultado, né. Eu falo mais no início do jogo, né, a gente fez 1-0, né, e a gente nem desfrutou um pouco desse 1-0, a gente não soube esperar um pouquinho pra gente começar a controlar o jogo, logo veio o empate aí, como eu falei, facilitou a estratégia deles. Aí um segundo tempo que também tivemos, né, uma oportunidade, né, infelizmente não conseguimos fazer, buscamos um empate e os caras acertaram um chute, mas é pedir desculpa pro nosso torcedor. Juninho, a gente tem uma expressão no rádio esportivo, ele deu a cara para bater. Após o jogo contra o Vila mesmo, você não jogando, você foi o primeiro jogador que falou na coletiva da quarta-feira, né? E naquela coletiva você falou muito em mudança de comportamento, né? Que aguardava isso do grupo. E hoje, não sei se é coincidência ou não, você novamente é o único jogador até então a dar a cara para bater aqui junto à imprensa e consequentemente ao torcedor. Houve a mudança de comportamento que você queria? Cara, após o jogo do Vila, que foi o clássico, a gente teve um jogo, né, em casa e a gente deu uma resposta, né, positiva. Um jogo que a gente sabia que era um jogo muito difícil, porque vinha de derrota no clássico, a gente sabia também da chateação do nosso torcedor. Então a gente teria que enfrentar tudo aquilo e a gente conseguiu dar uma resposta positiva, né? E hoje a gente não soube manter isso, né? Então é isso, o comportamento ele é diário. Não adianta a gente ter um comportamento diferente hoje e amanhã a gente querer ter outro, né? A gente vai ter dificuldade. Então é isso, né? Uma postura nossa. Cara, eu acho que hoje a gente teve oportunidades,
de tornar o jogo um pouquinho mais a nosso favor, né? Então a gente não soube fazer isso e eles conseguiram ser felizes nas finalizações deles. Ô Juninho, você que faz parte do sistema defensivo de marcação, o que você acha que o Goiás errou hoje para sofrer 3 gols? Cara, é difícil você falar, né, sobre isso, né? Mas a gente no primeiro gol, né, a gente deu uma precipitação ali na marcação, né? O segundo foi um pênalti, né? E o terceiro foi um chute. Então, assim, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente fala é um todo, né? Não são só ali a linha defensiva, é um todo, porque a primeira marcação começa lá da frente também, né? Então, assim, erramos no nosso encaixe, né? E acabamos que sofremos a derrota. Uma derrota, como eu falei, dura, né? É difícil vir aqui falar após uma derrota dessa em casa, né? Mas a gente tem que seguir. A gente ainda não, né? Eu acho que eu nem poderia falar isso sobre a liderança, né? Após uma derrota dessa, né? Querer escorar nisso, eu acho que a gente não pode escorar num momento desse, tem que encarar mesmo essa derrota. Muito bem, aí a presença do volante Juninho do Goiás aqui no Fala Fera, galera. Por que eu parabenizei o Juninho na capa desse vídeo? Vou explicar o porquê. Primeiro, peço seu like, seu joinha nesse vídeo e a sua interação no canal nosso, que é o canal da família Esmeraldino Fala Fera. Então eu quero o seu like e o seu joinha. O Juninho não jogou lá contra o Vila Nova no Oba, na derrota do Goiás para o Vila, ok? Não jogou lá. Mas, após aquele jogo, só falou Mancini. Nenhum jogador falou. Aí, na primeira coletiva da semana no CT, quem falou? Foi o Juninho. E em nome do grupo, mesmo sem ter jogado contra o Vila, ele pediu desculpas ao torcedor. Deu aquela entrevista forte no CT, né? Querendo a mudança de comportamento do grupo e tal, né? Aí viu o jogo do América, Goiás ganhou do América. Ok. Aí ganhou no jogo do América, vários jogadores deram entrevistas na zona mista. Ok. Aí perdeu para o Botafogo na Serrinha sábado. Quem é o primeiro jogador que vem para a zona mista atender a imprensa? Dá ali a cara para bater. Juninho. Juninho, né? Enquanto outros jogadores saíram do vestiário, né? Não passaram pela zona mista, o Juninho foi lá e atendeu a imprensa, novamente, né? Deu a cara para bater. Até falei para ele, deu a cara para bater, que a gente fala isso no rádio esportivo, né? Então, Juninho, parabéns, cara, pela sua conduta aí, viu, irmão? Parabéns, tá? Porque não é pro André que você tá dando entrevista, pro Caio, lá pro Ferrari, né? Pro Pimenta, não é pra gente. Você está dirigindo ao torcedor do Goiás, né? Então, parabéns, cara, pela sua postura, pela sua conduta, tá? No microfone, atendendo a imprensa, falando após derrotas. E aí, eu deixo o alerta aí, né? Alerta, não sei, ou a cobrada, ou puxão de orelha para os demais, né, jogadores do grupo aí do Goiás aí, ó. Não é só na pós-vitória que vão para a zona mista, não, né? Perdeu também, vamos embora para a zona mista. Não é falar comigo, não, é se dirigir ao torcedor, não é comigo. É se dirigir ao torcedor do Goiás, tá? Não vamos deixar tudo só em cima do Juninho, não, gente. Tá? Vamos, de repente, fazer um giro ali, ó. Hoje perdeu, vai tal jogador. Se perder tal jogo, vai tal jogador. Faz um giro internamente. Perdeu, vai tal jogador e tal, papapá. Pelo menos dois lá, pra atender a imprensa. Não fica essa coisa meio ruim, não. Perdeu pro Vila, ninguém falou. Aí agora perdeu o Botafogo. O Juninho foi o primeiro a ir pra zona mista, né? Depois o Anselmo Ramon foi lá, né, também, né? Vamos ter um rodízio aí, pessoal. Uma interação maior. Não é pra gente que vocês estão falando, não é comigo, é pro torcedor do Goiás. Tá? É só minha visão de cá. Tá? Mas, repito, quem que é o André Rodrigues na fila do pão para dar sugestão para alguém ou conselho para alguém, né, aí no Goiás? Quem que é o André Rodrigues? Tá, galera? Só, então, parabéns, Juninho. Parabéns, fera. Tá? E tomara que nas próximas... Primeiro, tomara que não tenhamos mais derrota. Ponto. Mas se tiver, então que... vamos dar uma poupada no Juninho, gente. Vamos outros jogadores falarem aí, né? Tem tanta gente boa aí para dar entrevista, jogadores que se expressam bem no microfone. A gente até brinca, fala fácil, né? Fala fácil.
Então, Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, e a nossa Suprema, que é distribuidora oficial AGEL no Centro-Oeste, Dali Suprema. Rapaz, e também a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanas de Goiás, Dali Center Pisos, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aqui no Fala Fera. Um abraço ao Carlos do Amaral Suzuki, ao Paulo Henrique, a Luciana Imaculada, que é fã do Tadeu, né? O Serginho Bastos, Márcio Borras, Bruno Santos, Lucimar Gomes, Bruno Ferreira, Edmundão, Lucas Salles, Silmar Oliveira em Nova York, Estados Unidos. Rapaz, eu adoro aquela música do Christy Ralph. Eu tive um sonho, levar a namorada pra Nova York, fazer meu caminhão voar nas nuvens. Silmar Oliveira em Nova York, cantar não canto nada. Joãozinho, Esmeraldino sim, Leire Oliveira. O Leire Oliveira, cara, ele mora em Cuiabá, não é, gente? Se eu não tô equivocado. Leire Oliveira, Nelson Rodrigues, lá de Itaberaí, João Batista, Noel Souza, Hélio Marques, Adolfo Ferreira, Heitor Ferreira, Ari Itabaiana, que puxou a orelha do André Rodrigues, né? José Cláudio Melo, José Costa Magalhães, Max Alisson, Quintino Souza, José Divina Gameleira, vários esmeraldinos interagindo no Fala Fera. Pessoal, Papai do Céu permitindo, eu voltarei hoje, na hora do almoço, com muito mais Goiás, no Fala Fera, o canal da família esmeraldina, tá certo? Abençoada segunda-feira pra você e pra família, com muita positividade. Ó, tá nascendo os cabelinhos. Tchau, fera.